Os sons irritantes dos pássaros eram insuportáveis desde a manhã. Os ruídos penetravam no quarto, agudos e persistentes, como um martelar constante que parecia intensificar-se a cada minuto que passava. Stefano sentiu o impulso de levantar-se e afastá-los a todos, de abrir a janela e espantar os pássaros com gritos e gestos exagerados, ou aumentar o volume da música, inundando o quarto com qualquer melodia que pudesse abafar aquele canto contínuo e exasperante. Stefano estava irritado porque planeava dormir mais 1 hora naquele dia, e os desagradáveis pássaros arruinaram seus planos ao acordá-lo antes do tempo. Ele tinha trabalhado até tarde na noite anterior e precisava daquele descanso adicional para enfrentar um novo dia repleto de responsabilidades. Mas aqueles malditos pássaros, com seus cantos incansáveis, haviam invadido seu sono, preenchendo-o com uma irritação que crescia a cada segundo de seus trinos. O empresário Jimenez Baltazar detestava aves, associando com elas os momentos mais marcantes e frequentemente mais difíceis de sua vida. Cada trino lhe trazia memórias inapagáveis de decisões cruciais e de um passado que preferiria esquecer. Ele se recriminava por não ter tido a coragem de fazer o que era certo naqueles momentos críticos, mas quem poderia determinar com certeza o que era certo e o que não era naqueles tempos confusos e turbulentos? Naquele momento de sua vida, ele acreditava ter encontrado a solução ideal para seus problemas, uma saída que parecia clara e definitiva. No entanto, com o tempo, começou a questionar essa decisão. A maturidade e a experiência lhe ensinaram que soluções perfeitas raramente existem e que as decisões do passado são complexas, cheias de nuances e consequências imprevistas. Na juventude, não compreendia plenamente algumas coisas, vendo o mundo em preto e branco. Mas com a maturidade, adquiriu sabedoria e chegou à conclusão de que corrigir os erros do passado era uma tarefa difícil, e talvez não valesse a pena tentar. Cada trino matinal lhe lembrava que o passado não pode ser mudado, e talvez a verdadeira sabedoria estivesse em aceitar as decisões tomadas e encontrar a paz no presente, sem deixar que os remorsos ditassem sua vida. Stefano fez um esforço para levantar-se, como de costume, preparou uma pequena xícara de expresso enquanto deixava esfriar. Nesse intervalo, aproveitou para trocar de roupa. Todas as ações de Stefano seguiam uma série de rituais, ele repetia as mesmas atividades dia após dia, até o ponto em que sua vida começou a parecer uma sequência de dias monótonos que se repetiam constantemente, como se estivesse preso em um ciclo sem fim. Sentia-se como se vivesse no dia da marmota. A sensação de estar preso em um loop temporal intensificava-se, já que cada evento em sua vida parecia dolorosamente familiar. Desde a manhã, ele podia prever com precisão como seria o seu dia. No entanto, o que aconteceu em seguida o surpreendeu completamente, sacudindo-o e quebrando a previsível monotonia de sua existência. Ao estacionar seu carro como sempre no estacionamento próximo ao seu local de trabalho, Stefano ajustou sua jaqueta e caminhou lentamente em direção ao prédio de escritórios. De repente, uma criança visivelmente suja se aproximou dele. Normalmente, os mendigos não se aproximavam tanto daquele lugar, pois estava sob vigilância. Stefano olhou ao redor, surpreso, já que era incomum uma criança de cerca de 10 anos pedir esmola sozinha. Embora não entendesse completamente os esquemas complexos que os mendigos usavam para maximizar seus ganhos, ele sabia que frequentemente inventavam novas maneiras de conseguir mais dinheiro das pessoas. Inicialmente, Stefano tinha a intenção de passar pelo menino sem prestar atenção. Acelerou o passo, esperando que a criança não insistisse, mas ela não o deixou escapar e praticamente se jogou aos seus pés, bloqueando o caminho. Diante dessa situação, Stefano pensou que poderia se livrar dando-lhe algum dinheiro. No entanto, ao procurar nos bolsos, percebeu que não tinha nem moedas nem notas, e ele não carregava dinheiro, pois costumava fazer todas as transações com cartões bancários e só retirava dinheiro em casos especiais. Desculpe, não tenho dinheiro.
Deveria procurar outra pessoa, disse Stefano, franzindo o senho na tentativa de se livrar do garoto. Seu tom era firme, mas não conseguia evitar um tom de desconforto em sua voz. Apesar disso, o menino não desistiu e o olhou com olhos famintos e cheios de esperança, embora não ousasse dizer uma palavra. O silêncio da criança, combinado com seu olhar intenso, fez com que Stefano se sentisse ainda mais desconfortável. Stefano começou a ficar impaciente. Por um lado, estava disposto a ajudar o menino, pois era evidente que ele estava com fome e parecia ter passado muito tempo sem se alimentar adequadamente. As roupas gastas que ele usava pendiam de seu corpo como se houvesse apenas um esqueleto debaixo delas, sujas e rasgadas em vários lugares. O menino estava descalço, e seus pés estavam cobertos de sujeira e feridas. No entanto, por outro lado, Stefano sabia que era um trabalhador comum e não uma organização beneficente. Ele já havia se encarregado de destinar uma quantia considerável para fundos destinados a ajudar os necessitados, que eram descontados de sua conta a cada mês, embora nunca soubesse exatamente como esse dinheiro era usado. Além disso, sua mente estava cheia de perguntas e dúvidas. Como poderia confiar no menino? E se o dinheiro que planejava dar a ele para comer acabasse nas mãos de seus pais? Ele ouvirá histórias sobre como alguns adultos exploravam as crianças, forçando-as a mendigar e depois tomando o dinheiro delas. A desconfiança e o ceticismo o mantinham em alerta. Seria esse encontro uma fraude bem elaborada? Enquanto essas perguntas giravam em sua mente, o menino continuava a olhá-lo com uma mistura de desespero e esperança. Você é meu pai, me ajude, murmurou o menino, visivelmente confuso. O homem ficou atônito, paralisado por alguns instantes. Ele não sabia o que dizer ou fazer naquele momento. Após refletir sobre as palavras da criança, Stefano soltou uma risada incrédula e respondeu: Seu pai? Ei, garoto, você deve estar me confundindo com outra pessoa, sinto muito. Stefano Gimenez Balbuena estava acostumado a que, de vez em quando, alguma de suas conhecidas tentasse apresentá-lo como o pai de seus filhos. Todas pareciam querer se beneficiar de sua fortuna de alguma forma. Até aquele momento, Stefano havia tratado esses assuntos com ironia, pensando que alguém poderia ter sugerido à criança a ideia de pressionar o milionário para obter sua compaixão. Afinal, o menino não se lançou sobre qualquer homem, mas escolheu um destacado empresário conhecido na cidade. A mente de Stefano foi invadida por suspeitas e dúvidas. Ele sabia que sua posição o tornava um alvo fácil para esse tipo de tentativas de manipulação. Lembrou-se das vezes em que mulheres com as quais teve breves relacionamentos tentavam insinuar que ele era o pai de seus filhos, buscando uma parte de sua considerável fortuna. Stefano, sendo um homem pragmático e precavido, sempre encarava essas tentativas com humor e um toque de cinismo. Além disso, Stefano Gimenez Balbuena era constantemente assediado por jornalistas ávidos por escrever algum artigo comprometedor sobre ele. Agora, provavelmente, estavam à espreita, focando suas câmeras e conectando seus gravadores de voz, sempre prontos para capturar qualquer situação que pudessem distorcer a seu favor. Isso era algo que incomodava profundamente Stefano em relação à imprensa. Ele poderia suportar se fosse apenas informação verificada, mas os jornalistas costumavam confundir as coisas e apresentar a mentira como verdade com tanta habilidade que as pessoas acreditavam em tudo. Ele olhou ao redor, sentindo a pressão dos possíveis olhos e ouvidos ao seu redor. O menino ainda estava lá, com uma expressão de desespero que fez Stefano se sentir um pouco culpado, apesar de suas suspeitas. Mesmo assim, ele sabia que precisava lidar com a situação com cautela para evitar que qualquer mal-entendido fosse explorado pela imprensa e se tornasse o escândalo do dia. Vamos, garoto, talvez você esteja indo um pouco longe demais, expressou Stefano, pegando o menino pelo braço e levando-o para o lado.
Ele pensava na possibilidade de causar-lhe alguma fratura, já que os ossos do pequeno pareciam roçar uns nos outros. No entanto, para sua surpresa, o menino demonstrou ter certa musculatura, e quando tentou se libertar, Stefano percebeu sua força. A situação entre o homem e o menino mendigo atraiu rapidamente a atenção dos transeuntes, o que irritou Stefano. Imaginou que, a qualquer momento, uma mãe solteira poderia aparecer de algum esconderijo e gritar que seu filho estava sendo maltratado. Isso, claramente, poderia resultar em uma denúncia e, no final, Stefano seria obrigado a desembolsar uma quantia considerável para resolver o assunto. A Stefano começou a doer a cabeça. Ou sua pressão arterial estava subindo, ou ele simplesmente estava ficando nervoso. Ele olhou novamente para o menino e sentiu pena de não ser capaz de fazê-lo desaparecer com o olhar. Escuta, como posso ser seu pai se não tenho filhos e nunca os tive? Se justificou Stefano, com um tom entre perplexo e incrédulo. O menino balbuciou, quase gaguejando, enquanto começava a procurar em seus bolsos furados algo que respaldasse suas palavras. E sua mãe não lhe disse também algo como que os extraterrestres vivem no espaço, hein? Respondeu o homem com sarcasmo, mostrando seu ceticismo em relação à situação. O garoto, persistente em sua afirmação, tirou um anel de jade do bolso e o entregou a Stefano, que naquele momento pareceu entrar em estado de choque ao reconhecer a joia. Ele teria identificado aquela joia mesmo de olhos fechados, bastaria tocá-la, já que foi ele mesmo quem a criou e deu de presente a uma antiga namorada muitos anos atrás. A habilidade em ourivesaria era algo que Stefano aprenderá de seu avô quando ainda era adolescente. No entanto, após começar a viver com seu pai, ele se deixará levar pelos prazeres que o dinheiro podia oferecer e se afastara de tudo mais, incluindo sua paixão pela criação de joias. Este anel em particular foi entregue a Júlia antes de sua separação, uma separação que se mostrou permanente e dolorosa para Stefano. A aparição da joia nas mãos do menino o lembrou dolorosamente de seu passado, desencadeando uma série de emoções e memórias que ele acreditava ter deixado para trás. Vem comigo, disse Stefano ao menino, sentindo um nó na garganta e apertando os dentes com força enquanto o observava atentamente. Ainda tinha em suas mãos o anel que o menino lhe tinha entregado. Ele poderia ter agido como se não entendesse sua importância, considerando-o apenas como um adorno barato, mas não pôde evitar reconhecer seu significado. Ele se perguntava se o menino poderia ser seu filho. O coração de Stefano começou a bater intensamente enquanto caminhava ao lado do menino, imerso em uma mistura de emoções e pensamentos confusos. Já se passaram quase 12 anos desde que Stefano se separou de Júlia. Embora sua lembrança ainda estivesse presente em sua mente, ele nunca teve coragem de procurá-la novamente. Desde que optou por focar no dinheiro em vez de em seu amor por ela, Stefano se afastou de tudo o que um dia foi significativo para ele. Agora, ao se deparar com um menino que poderia ser seu filho, ele enfrentava as consequências de suas decisões e se sentia sobrecarregado pela falta de perdão, especialmente por ter se afastado de Júlia, uma escolha que agora lamentava profundamente. Os cantos dos pássaros, que costumavam irritá-lo, agora o lembravam constantemente de Júlia. Evocavam sua luz interna e seu coração gentil e encantador. O ressentimento que ele costumava sentir em relação aos pássaros desapareceu, sendo substituído por uma sensação de nostalgia e arrependimento. A beleza da natureza agora lhe trazia melancolia, lembrando-o do que havia perdido ao se concentrar no material em vez do essencial na vida. Quando estavam juntos como casal, desfrutavam da natureza de várias maneiras, passeavam à beira do lago, relaxavam no jardim cercados pelo verde, aventuravam-se em caminhadas pela floresta enquanto ouviam o melódico canto dos pássaros. Esses momentos eram como pequenos tesouros para Stefano e Júlia, mas tudo mudou drasticamente quando Júlia desapareceu da vida de Stefano. O canto dos pássaros, que costumava ser uma melodia de felicidade compartilhada,
tornou-se um lembrete constante e doloroso de sua ausência. Cada canto era como um aperto no coração, revivendo as feridas emocionais que Stefano tentou enterrar profundamente junto com seus sentimentos e memórias relacionados a Júlia. Enquanto avançava em direção ao seu escritório, Stefano notava os olhares surpresos dos funcionários, que o observavam como se testemunhassem um ato de magia ou algo igualmente surpreendente. Essa atenção indesejada irritava Stefano, que sentia vontade de repreendê-los por sua curiosidade indiscreta e sua incapacidade de se concentrar em suas próprias tarefas. Embora não entendesse completamente por que não se livrava do menino que o acompanhava, algo na situação o levou a agir dessa forma em vez de simplesmente ignorar o menino ou afastá-lo de seu lado. "Está tentando me convencer de que é meu filho?", perguntou Stefano com um tom de incredulidade, franzindo a testa enquanto observava o menino atentamente, procurando qualquer indicativo que confirmasse ou refutasse a afirmação do menino. Uma vez dentro de seu escritório, o menino se sentou e começou a explicar detalhadamente: "Sim, é verdade. Minha mãe me mostrou suas fotos e disse que você é a única pessoa que pode nos ajudar nessa situação." Stefano, com uma expressão séria, respondeu: "Tudo bem, vamos supor que você realmente seja meu filho, mas você não é mais tão pequeno para ter mantido esse segredo. Preciso entender por que sua mãe decidiu esconder isso por tanto tempo e nunca me disse." O menino, com seriedade mas determinação, sugeriu: "Talvez ela tenha tido medo de interferir em sua vida ou de causar problemas." No entanto, algo grave aconteceu agora. "Minha mãe foi presa e preciso de sua ajuda. Não estou aqui pedindo dinheiro. Só quero que você me ajude a tirar minha mãe da prisão. Ela me disse que você poderia pedir asilo para mim para evitar que eu seja levado a um orfanato. Mas isso realmente não me importa. Se eu tiver que ir para o orfanato, irei, assim como iria para a prisão por minha mãe. Meu maior desejo é salvá-la. Ela passou por muitas dificuldades todos esses anos e não quero que ela sofra mais." Stefano caiu pesadamente em uma cadeira do seu escritório, uma onda de preocupação e incredulidade percorrendo seu corpo ao ouvir as revelações do menino. O fato de Júlia, a quem sempre considerou um modelo de virtude, estar atrás das grades era difícil de assimilar. Ela teria mudado tanto ao longo dos anos, ou ele simplesmente não a conhecia como pensava? A aparente maturidade do menino à sua frente também o surpreendeu, embora no fundo ele soubesse que, apesar de sua competência ao falar e raciocinar, ainda era um menino vulnerável. Os olhos do pequeno refletiam um medo palpável e avassalador, uma angústia que Stefano conseguia sentir no ar. "Como você se chama, filho?", perguntou Stefano com a voz entrecortada, buscando mais detalhes para entender a situação. "Me chamo Fábia. Minha mãe me disse que meu pai queria que me chamassem assim", começou o menino com tristeza na voz. "Nunca antes ela havia mencionado nada sobre você, nem onde você estava nem nada parecido. Mas quando os policiais chegaram, não lhe restou escolha. Ela me deu este anel e disse que eu deveria tentar pedir ajuda. Não temos mais ninguém, e não quero acabar em um orfanato. Sei que não ficarei bem lá. Além disso, isso não ajudará minha mãe em nada." Stefano assentiu compreensivamente, mas ainda lutava para aceitar a realidade da situação. "E como se chama sua mãe?", perguntou novamente, tentando encontrar uma explicação que refutasse a possibilidade de o menino ser seu filho, apesar das evidentes coincidências. O menino franziu o senho ao ouvir a pergunta de Stefano sobre o nome de sua mãe. "Júlia, mas você já sabe perfeitamente o nome dela", respondeu com uma mistura de confusão e frustração. "Mamãe sempre guardou recortes de jornais com suas entrevistas. Antes eu não entendia por que ela os colecionava todos, mas depois percebi. Não sei por que ela tinha medo de falar sobre você comigo, e na verdade, eu não teria te procurado só porque sim. Mas o que aconteceu me obrigou a fazer isso, e aqui estou."
Stefano ouviu atentamente a história de Fabian, sentindo o peso da responsabilidade que recaía sobre seus ombros naquele momento. E como sua mãe acabou na prisão? Perguntou cautelosamente, tentando não sobrecarregar o menino com muitas perguntas de uma vez só. Sabia que o primeiro passo era entender a situação antes de considerar como poderia ajudar. Fabian começou a contar a história com um tom carregado de emoção. Tínhamos uma vizinha, Dona Teresa, disse com um brilho nostálgico nos olhos. Ela ficou gravemente doente e foi como uma avó para mim, cuidando de mim enquanto minha mãe trabalhava arduamente no hospital. Mamãe tinha acesso a medicamentos difíceis de conseguir, e quando Dona Teresa precisou de remédios urgentes, mamãe decidiu tomá-los sem autorização, pensando que poderia obter permissão mais tarde. Mas os policiais não entenderam a situação e a acusaram de roubo. No final, conseguiram levar Dona Teresa para o hospital, mas já era tarde demais para salvá-la. A situação é dilacerante, e minha mãe está em sérios problemas por tentar salvar alguém que ela amava. Stefano sentiu um nó na garganta ao ouvir a história. A angústia de Fabian e a difícil situação de sua mãe eram palpáveis em cada palavra. Ele percebeu que a situação era mais complexa do que imaginava, e sabia que precisava agir com sensibilidade e determinação para ajudar a resolver esse problema. Fabian compartilhou sua preocupação com sinceridade. Não sei como fazer minha mãe recuperar sua liberdade. Se eu tivesse os meios econômicos necessários, poderia persuadir as pessoas certas. Stefano franziu o senho diante da sugestão de suborno. Não mencione isso, suborno não é uma opção, respondeu com firmeza. Você é jovem demais para pensar em resolver problemas dessa maneira. A reação de Fabian foi de frustração e determinação. Mas você precisa entender que sou mais maduro do que aparento. Mesmo sendo jovem, estou disposto a fazer o que for preciso pela minha mãe. A convicção e o tom seguro de Fabian mudaram a percepção de Stefano sobre ele. Embora calculasse que o menino tivesse cerca de 11 anos, ele falava com uma maturidade e resolução que surpreenderam Stefano, mostrando-lhe que Fabian era muito mais capaz do que ele inicialmente pensava. Está bem, vamos procurar uma solução, disse Stefano confiantemente. Trabalharemos para libertar sua mãe, se for apenas um roubo, não a manterão por muito tempo. Mas primeiro devemos garantir que procedamos corretamente e legalmente. Fabian mencionou com tristeza, não tenho recursos financeiros. Só tenho este anel, mas minha mãe me proibiu de vendê-lo, a menos que seja uma emergência extrema. Ela me disse que só em situações de perigo para minha vida e se você não pudesse me ajudar, seria permitido vendê-lo. Caso contrário, devo mantê-lo porque tem um valor sentimental enorme para ela. Ao ouvir essas palavras, Stefano sentiu uma dor aguda no peito, como se um punho apertasse seu coração. A menção do anel e seu significado para a mãe de Fabian lembrou-lhe momentos dolorosos de sua própria história. Ele se lembrou de tempos passados de verdadeira felicidade, quando as decisões importantes ainda não haviam marcado sua vida de forma irreversível. Refletir sobre esses momentos o enchia de nostalgia e arrependimento. Ele se perguntou como teria sido sua vida se tivesse seguido o caminho do amor em vez da busca obsessiva por riqueza e sucesso. Talvez estivesse trabalhando em alguma empresa, desfrutando de uma vida mais simples e plena. Poderia até mesmo ter se dedicado à agricultura, conectando-se com a terra e a natureza de uma maneira que agora parecia distante. Mas essas eram apenas suposições, pois o passado era inalterável e o presente era o resultado de suas escolhas. Júlia não tinha esquecido o anel, ela o tinha guardado. Isso poderia significar que ainda tinha sentimentos por Stefano, que não odiava. No entanto, também era possível que estivesse planejando confrontá-lo diretamente com o anel,
expressando toda a carga emocional que acumulou ao longo dos anos. Depois de pedir à sua secretária que cuidasse de Fabian, fornecendo-lhe roupas e comida, Stefano focou na reunião que tinha agendada. Ele advertiu a secretária que o menino deveria permanecer no escritório e que qualquer tentativa de desaparecer teria consequências severas. Durante a reunião, Stefano estava imerso em pensamentos sobre Júlia. Ele lembrava vividamente de sua generosidade e dedicação aos outros, sua disposição constante para ajudar além de suas próprias necessidades. Essa lembrança inspirava nele um profundo respeito e gratidão por ela, levando-o a se comprometer a fazer tudo o que pudesse para libertá-la de sua difícil situação. No entanto, ao mesmo tempo, ele sentia uma mistura de emoções conflitantes e medos em relação a este encontro. Por um lado, Stefano estava determinado a ajudar Júlia e libertá-la de qualquer problema que enfrentasse. Por outro lado, também experimentava dúvidas e medos sobre como seria recebido por Júlia e qual seria a dinâmica familiar com Fabian. Ele se perguntava se Fabian tinha outro pai e se Júlia tinha criado o menino sozinha todo esse tempo. Essas perguntas rondavam sua mente, mas ele estava ciente de que não queria sobrecarregar o menino com elas. Apesar de Fabian mostrar uma aparente maturidade em sua forma de se expressar, Stefano lembrava que, afinal de contas, ele ainda era apenas um menino e merecia ser tratado com delicadeza e compreensão. Após a reunião, Stefano voltou ao seu escritório e encontrou o menino. Embora tivesse desfrutado de uma refeição farta, sua expressão refletia mais melancolia do que alegria. Em seus olhos, podia-se perceber a saudade por sua mãe, pois eram inseparáveis e se tinham um ao outro. Apesar de sua mãe sempre o considerar como uma criança pequena, Fabian fazia o possível para ajudá-la. Na pequena cidade onde viviam, Fabian buscava pequenos trabalhos que podia realizar e, de vez em quando, levava flores ou chocolates para alegrar seu dia e fazê-la sentir-se especial. Embora às vezes fosse repreendido por se considerar jovem demais para trabalhar e ganhar dinheiro, Fabian encontrava grande satisfação em mimar sua mãe. Por outro lado, Júlia também se alegrava em ver seu filho desenvolvendo independência. Não tendo parentes próximos, sua maior preocupação era que levassem Fabian para um orfanato. Por isso, trabalhava incansavelmente para ganhar o máximo de dinheiro possível e sair rapidamente das dívidas em que se havia afundado. Quando Fabian era apenas uma criança e costumava adoecer com frequência, Júlia se esforçava ao máximo para garantir o bem-estar de seu filho. Nestes momentos difíceis, Dona Teresa foi a única pessoa que lhes ofereceu ajuda desinteressada. Fabian compreendia o quão difícil tinha sido para sua mãe tomar aquelas decisões e como a situação a tinha atormentado por muito tempo. Ele tinha muitas perguntas sem resposta e o que mais o impactou foi perceber que sua mãe tinha sido enganada e colocada em problemas injustamente. A expressão perplexa e surpresa no rosto de Júlia quando a polícia a acusou de roubo deixou claro para Fabian que algo não estava certo. Entre lágrimas, Júlia exclamou: "Só peguei um para ajudar alguém." "Estão errados. Por que eu quereria essa quantia?" A resposta fria da polícia agravou a situação. "Quem sabe, talvez você estivesse pensando em vendê-los para traficantes de drogas. Agora você enfrentará longos anos na prisão", eles retrucaram. A cena deixou uma profunda impressão em Fabian, que percebeu a injustiça da situação e o sofrimento de sua mãe, que agiu apenas por compaixão. A angústia e a preocupação pelo futuro de Júlia se refletiram nos olhos de Fabian, que se sentiu impotente diante da dura realidade que sua família enfrentava. Durante essa situação tensa, Fabian permanecia escondido, tremendo de medo e preocupado em ser descoberto. Antes da chegada da polícia, Júlia havia dado a Fabian instruções detalhadas sobre como agir se a prendessem.
A mera ideia do que poderia acontecer com sua querida mãe o enchia de pânico e angústia. Júlia, ao tomar essa decisão arriscada, o fez principalmente pelo bem-estar de Fabian. Temia que o levassem para um orfanato, mas também não podia ignorar a angústia da idosa. Desejava fazer algo para ajudar, pelo menos para aliviar seu sofrimento. À medida que o tempo passava sem notícias de seu filho e sem saber se ele havia conseguido chegar ao seu pai, sua ansiedade crescia. Ela imaginava que seu filho também deveria estar igualmente preocupado e desejava poder consolá-lo e garantir que ele estivesse seguro. Enquanto isso, Stefano, sentindo a urgência da situação, decidiu contatar um amigo para obter informações sobre o paradeiro de Júlia e a gravidade das acusações contra ela. Ele tentava se manter ocupado com seus negócios para se distrair, ignorando a presença de seu possível filho no escritório. Afinal, como poderia ter certeza de que Fabian era seu filho? Júlia poderia ter concebido Fabian com outra pessoa. No entanto, observando o menino de relance, Stefano notou certos gestos e características que o lembravam de sua própria juventude, como olhar um álbum de fotos antigas e descobrir surpreendentes semelhanças. Depois de um tempo, o amigo de Stefano ligou e pediu uma quantia considerável de dinheiro, muito mais alta do que a quantia que foi paga para realizar o engano anterior. Descobriu-se que o diretor médico do hospital onde Júlia trabalhava estava conspirando contra ela por um longo período. Ele aproveitou a oportunidade para se livrar dessa mulher excepcional que sempre buscava justiça. Sem hesitar, Stefano transferiu a quantia requerida e se preparou para sair. Nesse momento, Fabian já havia recebido roupas adequadas e Stefano lhe indicou que se trocasse. Embora os funcionários do escritório o olhassem com surpresa, Stefano ignorou seus olhares. Ele tinha claro seu objetivo: libertar Júlia da detenção preventiva, levá-los para casa ela e a Fabian, e encerrar essa situação que o havia transformado de repente em pai. No entanto, ao ver a mulher de seu passado, Stefano se sentiu inundado por uma onda de lembranças românticas que invadiram sua mente. Ele não conseguia se livrar delas. Júlia olhou para Stefano com desconforto e agradeceu por sua ajuda. Ele assegurou que não era necessário e pediu para falar com ela, embora tivesse dificuldades para convencê-la. Ele ansiava por essa conversa para esclarecer as coisas. Ao levar Júlia e o menino para sua casa, Stefano refletiu profundamente sobre a necessidade urgente de encontrar um novo lar mais adequado para eles. Estava determinado a assumir essa responsabilidade e proporcionar-lhes um lugar onde pudessem se sentir seguros e confortáveis. No entanto, também entendia que persuadir Júlia a aceitar esse gesto sem mal-entendido seria um processo delicado que exigiria paciência e compreensão. Embora confiasse em sua capacidade de alcançar isso, estava ciente de que levaria tempo e esforço. Durante a conversa, Júlia compartilhou com Stefano a difícil situação em que se encontrava devido ao diretor médico que a havia enganado e assediado. Explicou como esse homem, apesar de ter uma família, tentou seduzi-la e depois a ameaçou com vingança no futuro. Júlia havia rejeitado seus avanços, mas ele continuou assediando-a e manipulando a situação a seu favor. Quero que saiba que não roubei esses medicamentos, afirmou Júlia com firmeza. Lutei por muito tempo para obter uma autorização legítima e finalmente me concederam permissão para pegar uma ampola. No entanto, tudo se revelou uma armadilha cruel e premeditada, concluiu, expressando sua frustração e desejo por justiça. Sem sua ajuda, não sei como teria enfrentado essa situação. Você não só me apoiou, mas também a Fabian, expressou a mulher agradecida a Stefano, com um tom de gratidão que refletia seu alívio por contar com sua ajuda naquele momento difícil. Por que você nunca mencionou que tinha um filho? Perguntou Stefano,
com um tom de ressentimento em sua voz que rapidamente tentou disfarçar, consciente de que não tinha motivos justificados para estar chateado com Júlia. Reconhecia sua própria culpa na situação. Houve um breve silêncio, durante o qual Júlia parecia tirar um momento para organizar seus pensamentos e encontrar as palavras certas. Finalmente, com um olhar triste e composto, ela respondeu a Stefano. Tentei te contar. Fui ao endereço que tinha na cidade para te informar sobre minha gravidez. Mas seu pai me mandou embora. Ele disse que você ia se casar. Depois, vi o anúncio do seu casamento nos jornais. O que eu deveria fazer? Parecia que você também não queria me ver. Nunca mencionou que estava comprometido com outra pessoa, e eu fiquei esperando todo esse tempo, confiando que um dia poderíamos conversar e resolver as coisas. O casamento foi mais uma união estratégica. Nos separamos pouco tempo depois da fusão das empresas, explicou Stefano. Sei que é difícil de aceitar. Mas realmente espero que possa me perdoar em algum momento. Meu pai nunca me informou sobre a existência do menino. Eu não fazia ideia. Embora isso não absolva minha responsabilidade, é claro. Stefano se levantou, se despediu cortesmente de Júlia e saiu, ciente de que ambos precisavam de tempo para processar a situação. Ele tinha que assimilar o fato repentino de ser pai, enquanto ela precisava pensar cuidadosamente e tomar uma decisão importante. Estava determinado a restaurar a confiança que compartilharam no passado, embora soubesse que não seria uma tarefa simples. Com o tempo, Stefano começou a visitar sua ex-namorada e seu filho com mais frequência. Ele lhes levava presentes como forma de mostrar seu interesse e preocupação. Em uma ocasião, o menino expressou seu desejo de ter uma conversa séria com Stefano, indicando que a relação entre eles estava evoluindo para algo mais profundo e significativo. O filho de Stefano enfrentou o homem com determinação e preocupação pelo bem-estar de sua mãe. Deixou claro que a situação atual estava causando muito sofrimento a Júlia e que era hora de tomar decisões definitivas para o futuro de todos. Stefano admirou a coragem e a inteligência de seu filho, que agiu com maturidade além de sua pouca idade. Apesar de suas próprias dúvidas e conflitos internos, Stefano finalmente decidiu falar com Júlia. Ela, por sua vez, demonstrou grande coração ao perdoar seu antigo namorado e buscar avançar na vida junto a ele e seu filho. Com o perdão de Júlia e o apoio de seu filho, a família começou uma nova etapa na casa de Stefano. Fabian teve a oportunidade de ter uma educação de qualidade em uma escola particular, o que prometia um futuro mais brilhante e cheio de possibilidades para ele. Apesar das tentativas da mídia de questionar a reputação de Stefano, seus esforços foram em vão. Stefano não se preocupava mais com o que a imprensa poderia dizer sobre ele, pois havia deixado esse mundo para trás há alguns anos. Agora, o mais importante para ele era garantir que Júlia e seu filho estivessem felizes e tivessem tudo o que precisavam para construir um futuro próspero juntos. Stefano sentiu a necessidade de compartilhar sua experiência e aprendizados com os outros, então decidiu conceder uma entrevista na qual falou sinceramente sobre as decisões erradas que havia tomado no passado e seus próprios erros. Sua esperança era que, ao fazer isso, alguém pudesse aprender com suas experiências e evitar cair nos mesmos erros. Graças aos esforços incansáveis de Stefano, o médico-chefe do hospital onde Júlia trabalhava foi finalmente punido. Stefano dedicou-se a fazer tudo o que podia para que o homem se arrependesse e compreendesse a crueldade de suas ações até o final de seus dias. Dona Teresa viveu o resto de sua vida em um ambiente ideal, onde recebeu cuidados e alívio para sua dor.
Júlia expressou profunda gratidão a Stefano por cuidar dessa mulher e percebeu rapidamente que o homem havia passado por uma transformação significativa. Essa transformação foi a razão pela qual Júlia decidiu perdoá-lo, reconhecendo seu compromisso genuíno com o bem-estar dos outros. Depois de um tempo, Stefano e Júlia conseguiram reconstruir seu relacionamento. Eles aprenderam a confiar um no outro, curaram as feridas do passado e embarcaram juntos em uma nova etapa de suas vidas. Fabian, o filho de Júlia, cresceu em um ambiente amoroso e cheio de oportunidades, tudo graças aos esforços de Stefano para lhe proporcionar um futuro promissor e estável. Stefano, consciente de seus erros e determinado a corrigi-los, direcionou sua fortuna para causas beneficentes e projetos que beneficiassem a comunidade. Seu compromisso em fazer o bem tornou-se uma parte integral de sua vida, e sua história de redenção tornou-se um exemplo inspirador de como as pessoas podem mudar e aprender com seus erros. A família formada por Stefano, Júlia e Fabian tornou-se um símbolo de superação e perdão. Sua história demonstrou que segundas chances podem levar a uma vida plena de amor e felicidade, mesmo após tempos difíceis. À medida que avançavam juntos, enfrentando desafios e celebrando triunfos, sua união se fortalecia a cada dia mais. A imprensa, que inicialmente havia tentado manchar a reputação de Stefano, finalmente reconheceu suas ações positivas e sua dedicação ao bem-estar dos outros. Essa mudança na percepção pública contribuiu para destacar sua transformação e reforçou a ideia de que, com determinação e esforço, qualquer pessoa pode mudar sua vida e fazer a diferença no mundo. A história de Stefano, Júlia e Fabian é um poderoso lembrete de que segundas chances podem levar a caminhos de redenção e amor. Através dos altos e baixos, das decisões erradas e dos momentos difíceis, vemos como o perdão, a compreensão e o compromisso com a mudança podem transformar vidas. É um testemunho de que todos cometemos erros, mas o importante é como escolhemos enfrentar essas adversidades e aprender com elas. A capacidade de mudar e melhorar como pessoas é uma força incrível que reside em cada um de nós. A história do encontro entre o menino mendigo e o milionário nos lembra da importância de não julgar as pessoas pela aparência ou pela sua situação. O gesto simples do menino ao mostrar algo do seu bolso causou uma mudança profunda no coração do milionário. Isso nos mostra que pequenos atos de bondade e compaixão podem ter um impacto enorme nas vidas das pessoas ao nosso redor. Às vezes, as maiores lições vêm das situações mais inesperadas e das pessoas que menos esperamos, ensinando-nos a valorizar o que realmente importa na vida: o amor, a empatia e a generosidade. Foi ótimo compartilhar este tempo contigo em nosso canal. Esperamos que tenhas gostado deste vídeo tanto quanto nós ao criá-lo para ti. Lembra-te de que sempre encontrarás conteúdo inspirador e reflexivo aqui, então te convidamos a voltar em breve para continuarmos crescendo juntos. Não esqueças de te inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Até a próxima, e que cada reflexão nos aproxime mais de sermos melhores pessoas.